O Supremo Tribunal Federal mandou os tribunais inferiores explicarem de onde vêm certas quantias que aparecem nos contra-cheques de juízes por todo o Brasil. Isso foi há um tempo. E sabe o que aconteceu depois? Silêncio. Nenhuma resposta concreta, nenhuma prestação de contas, nenhuma explicação que valesse alguma coisa. 4 ministros do STF assinaram um documento que, se levado a sério, tem potencial de abalar as estruturas da magistratura brasileira de norte a sul. E os tribunais, aparentemente, preferiram fingir que não receberam nada. Existe uma ordem do Supremo, existem penduricários nos salários de juízes, e existe um silêncio tão alto que você consegue ouvir do lado de fora dos palácios de justiça. Antes de ir embora, pensa um segundo no que isso significa para você, para sua família, para sua mãe que aguarda o reajuste do benefício há meses. Porque essa história não começa e termina nas cúpulas do judiciário, ela começa no seu bolso. Os chamados penduricários são verbas adicionais que aparecem nos salários de servidores e magistrados acima de um limite previsto na Constituição. Esse teto, no Brasil, é vinculado ao salário dos próprios ministros do STF. Ou seja, nenhum servidor público do país pode receber, por lei, mais do que um ministro do Supremo recebe. Isso é o que diz a Constituição. Isso é o que está escrito. E isso é exatamente o que, segundo o próprio STF, vem sendo descumprido em tribunais espalhados pelo país. Não estamos falando de uma opinião, de uma suspeita ou de uma reportagem especulativa. Estamos falando de um documento oficial, assinado pelos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin Martins e Gilmar Mendes, enviado formalmente aos tribunais inferiores com uma pergunta direta: por que as regras sobre os penduricalhos não estão sendo cumpridas? Quando chegamos a esse documento, a primeira coisa que chamou a atenção foi o tom. Não é uma sugestão, não é um pedido educado, é uma exigência de 4 integrantes da mais alta corte do país, que viram algo nas planilhas e decidiram que precisavam de uma resposta. E a segunda coisa que chamou a atenção foi o que aconteceu depois disso. Ou melhor, o que não aconteceu. Pelos dados que levantamos, os tribunais não forneceram respostas claras, objetivas e satisfatórias. Houve, em alguns casos, o que se poderia chamar de protocolo. Uma comunicação formal, algum ofício enviado de volta, palavras cuidadosamente escolhidas para parecer resposta sem realmente ser uma. O tipo de coisa que qualquer brasileiro que já tentou resolver um problema numa repartição pública reconhece de imediato. Você chega com uma pergunta e sai com um formulário que não responde nada. Agora coloca isso em perspectiva. Esses penduricalhos saem de onde? Do mesmo orçamento que paga as aposentadorias pelo Instituto Nacional do Seguro Social? Do mesmo orçamento que mantém o posto de saúde no seu bairro? Do mesmo fundo que custeia a manutenção de estradas, o repasse para a merenda escolar, o pagamento de Bolsa Família? Cada real que aparece ilegalmente no contra-cheque de um magistrado acima do teto constitucional é um real que entrou no cálculo da despesa pública como se fosse legítimo. É um real que, em algum momento, alguém vai ter que justificar, cortar ou compensar de outro lugar. E de onde costuma vir esse corte? Das despesas sociais, dos benefícios, das pensões, das transferências para os estados que mantêm serviços básicos. Quando o governo diz que precisa cortar gastos, que o déficit fiscal é um problema sério, que não há margem para reajustar as aposentadorias acima da inflação, o argumento funciona muito bem para o cidadão comum. Para o juiz no tribunal que recebe penduricalho acima do teto, aparentemente, o argumento não se aplica da mesma forma. É curioso, não é? Porque o brasileiro médio que se aposenta depois de décadas de contribuição sabe muito bem o que é esperar. Esperar o processamento do pedido, esperar a fila de análise, esperar o recurso, esperar o reajuste que vem abaixo da inflação real ou não vem. Enquanto isso, em algum tribunal desse país, uma verba que a Constituição não permite continua sendo depositada todo mês sem que ninguém precise pedir, esperar ou justificar nada. A pergunta que não sai da cabeça é a seguinte: se os próprios ministros do Supremo estão exigindo explicações, é porque dentro da cúpula do Judiciário alguém reconhece que há um problema. Isso não é uma acusação feita de fora para dentro. Isso é o coração do sistema dizendo que algo não está certo.
E se o coração do sistema diz isso, quanto tempo esse problema existe? Desde quando essas verbas estão circulando sem que ninguém fizesse a pergunta certa? A resposta provável é que isso não começou ontem. Sistemas como esse, onde vantagens são incorporadas lentamente ao longo dos anos, onde uma rúbrica vai sendo adicionada aqui, uma gratificação ali, um adicional que ninguém questiona porque sempre foi assim, esses sistemas têm décadas de construção. Não são acidentes, são escolhas acumuladas, feitas por pessoas que conheciam a regra e decidiram que a regra era para os outros. E o que é mais perturbador nessa história não é nem o valor em si, embora os números impressionem quando você começa a multiplicar o que pode existir de verba irregular espalhada por centenas de magistrados em dezenas de tribunais pelo Brasil. O que é mais perturbador é a naturalidade, a ideia de que isso pode continuar porque sempre continuou. A certeza silenciosa de que um ofício do Supremo vai gerar outro ofício de resposta, que vai gerar uma comissão, que vai gerar um prazo, que vai gerar um novo prazo, que vai gerar uma nota técnica arquivada em alguma gaveta que ninguém vai abrir. O Brasil conhece esse caminho muito bem. Quantas exigências formais já foram feitas, devidamente documentadas, devidamente encaminhadas e terminaram exatamente ali, na formalidade? Quantas investigações se perderam no labirinto burocrático, não por falta de evidência, mas por excesso de papel? A questão que o documento dos 4 ministros levanta vai muito além dos penduricários em si. Ela toca em algo que qualquer pessoa que já dependeu de um serviço público no Brasil entende na pele. Há um conjunto de regras que se aplica a você e há outro conjunto de regras que se aplica a quem está do outro lado do balcão. Você chega com a documentação completa e espera. Eles chegam sem documentação nenhuma e recebem. Pensa na sua avó. Pensa naquele familiar que passou anos contribuindo, que fez tudo certo, que esperou a idade certa, que reuniu o papel certo e que hoje aguarda um reajuste que o governo diz que não tem como conceder porque o fiscal está apertado. Agora imagina que nesse mesmo momento, em algum tribunal do país, existe um magistrado que recebe todo mês uma verba que a própria Constituição diz que ele não deveria receber. E que quando o Supremo manda perguntar por quê, a resposta que vem de volta não é uma resposta de verdade. Qual é o custo disso para o futuro? Porque o debate sobre aposentadoria no Brasil não é apenas sobre o presente, é sobre o que sobra para quem ainda está construindo a vida. O jovem que hoje começa a trabalhar, que vai contribuir por décadas, que faz o cálculo e percebe que as regras mudam conforme convém para quem está no poder, que vê o teto constitucional ser descumprido sistematicamente, enquanto o argumento do déficit é usado para justificar cortes nos benefícios que ele vai precisar um dia. Há 3 caminhos possíveis a partir de agora. No primeiro, os tribunais enviam respostas formais que satisfazem o protocolo sem mudar nada de concreto. O documento é arquivado, os penduricalhos continuam e daqui a alguns anos alguém vai encontrar outro conjunto de verbas irregulares e o processo vai recomeçar. No segundo, o STF decide ir além da exigência de explicações e começa a aplicar sanções reais, descontos em contra-cheques, responsabilização de gestores, devoluções ao erário. Isso criaria um precedente que a história recente do judiciário brasileiro raramente viu. No terceiro caminho, e esse é talvez o mais provável com base no que a história ensina, o assunto se perde na burocracia. Novas pautas chegam, novos escândalos ocupam o espaço na discussão pública e esse documento, com 4 assinaturas, vai se tornando cada vez mais distante até virar referência bibliográfica de algum artigo acadêmico que ninguém vai ler. A história do Brasil é generosa em exemplos de exigências que morreram no papel, de comissões parlamentares de inquérito que viraram nada, de determinações judiciais cumpridas só no nome, de relatórios que descreveram problemas graves com precisão e foram arquivados com a mesma precisão. O que diferencia dessa vez é que a exigência não vem de fora do sistema, vem de dentro. Vem de 4 ministros do próprio STF que decidiram, por alguma razão, colocar o nome deles num documento que aponta para falhas dentro do próprio judiciário. Por que agora? Essa pergunta importa. Há pressão pública crescente sobre gastos do Estado. Há um debate acirrado sobre o que cortar e o que preservar no orçamento.
Há uma sensibilidade política em torno da palavra déficit que torna qualquer privilégio do funcionalismo mais difícil de defender publicamente. Pode ser que os 4 ministros tenham calculado que o momento era propício para fazer uma limpeza visível. Pode ser que a pressão interna tenha chegado a um ponto em que ignorar o problema custaria mais do que confrontá-lo. Pode ser, simplesmente, que alguém olhou para os números e decidiu que não dava mais para fingir que estava tudo bem. O que não se pode dizer com certeza ainda é se essa exigência tem força suficiente para produzir mudança real, ou se vai seguir o caminho de tantas outras iniciativas que começaram com firmeza e terminaram em silêncio. O que se pode dizer é o seguinte: um documento existe, 4 assinaturas estão ali, os tribunais receberam a pergunta, e até agora a resposta não chegou de forma convincente. Isso, por si só, já diz muito sobre como o sistema entende as suas próprias regras, e sobre quem, no final, paga a conta quando as regras não são cumpridas. Fica a pergunta, e não é retórica. Se o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, precisa mandar um ofício para saber por que suas próprias regras não estão sendo obedecidas pelos tribunais que deveriam segui-las, o que isso diz sobre a capacidade do sistema de se corrigir? E se o sistema não se corrige por dentro, quem faz isso por fora? Pensa nisso da próxima vez que ouvir que não há dinheiro para reajustar o benefício que a sua família esperava. Pensa de onde vêm os argumentos sobre necessidade de austeridade e para quem essa austeridade, na prática, costuma se aplicar.